Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura. A partir de agora você acompanha a edição do Opinião Litoral desta terça-feira, 10 de outubro de 2023. Vai comentar, analisar as notícias com você o advogado Roberto Mohamed, da equipe de comentaristas da TV Cultura Litoral. E a gente vai começar conversando sobre um avanço que vem aumentando gradativamente desde 2015 do Congresso sobre o orçamento da União, que é a atribuição do Executivo. Nesse ano, o Congresso chega a 46 bilhões e 300 milhões de reais em emendas, muitas delas secretas, sem transparência, com favorecimento, com corrupção. Cerca de 30%, quase um terço dos gastos livres do governo, Mohamed. E o presidente Arthur Lira justifica, ele diz assim, não, os parlamentares, eles têm base regional, eles conhecem o país melhor. Boa tarde, Paulo. Não, o que o chefe da quadrilha falou foi que os bandidos conhecem onde eu roubar de forma mais fácil. Eu acho que o Lira chega no limite da bandidagem. Ele é muito pior que o Eduardo Cunha, ele é muito pior que qualquer outro que a gente já teve. O Lira é o pior tipo de bandido que existe. Ele é assaltante do dinheiro público. E chefe de uma quadrilha de bandidos, porque as emendas parlamentares, mais da metade delas, vão para o bolso dos parlamentares ou de seus grupos políticos, leia-se família. É roubalheira explícita, e é isso que está acontecendo. Enquanto a gente tiver esse tipo de negociação e esse tipo de modus operandi no Congresso Nacional, o país está perdido e vai afundar cada vez mais. Não adianta só criticar o governo Lula de que não tem corte de gastos no programa econômico, na atuação do governo. O número de ministérios, Paulo, eu já falei isso, as pessoas não conseguem entender. O custo de um ministério é infinitamente menor no orçamento da União. Ele representa um grão de areia, ao contrário, por exemplo, de uma secretaria municipal. Quando um prefeito cria uma secretaria municipal, o avanço em cima do orçamento é muito maior do que o governo criar um ministério em relação ao tamanho do orçamento. Mas parlamentar bandido, deputado bandido, safado, aí não, eles têm um peso muito maior. O Lira, para você ter uma ideia e para o cidadão ter uma ideia, o aposentado ter uma noção, o governo Lula ia desfazer o absurdo que o Bolsonaro fez no ano passado de fazer os precatórios federais serem pagos em 10 anos. Porque isso nunca aconteceu na história do Brasil. O último atraso no pagamento de precatórios federais que a gente teve no Brasil foi no governo Fernando Henrique. E aí o que aconteceu? O governo manda para o Congresso a revogação disso para voltar a pagar os precatórios de uma vez só, e que iriam ocorrer em março ou abril do ano que vem. Os precatórios de 2024, os que estão no orçamento de 2023. Já há possibilidade do governo não poder fazer isso. E quando a gente está falando de precatório, gente, não é para pagar empresa, é para pagar aposentado do INSS, gente que entrou com ação pedindo devolução de imposto de renda indevido na justiça. A gente está falando de dinheiro que é injetado na economia e muitas vezes por quem precisa. Aí o Lira pega e tem uma bomba relógio para aprovar no Congresso, e vai aprovar, que tira 60 bilhões do orçamento e que pode tornar inviável o pagamento dos precatórios federais de uma vez. Pô, não é possível que ninguém faça nada para tirar esse bandido, esse delinquente da presidência da Câmara. E vai, porque ele não pode mais candidatar à reeleição, mas ele vai colocar um dublê lá. Eu acho que a gente chegou no limite de ter esse tipo de delinquente, esse tipo de bandido na presidência de um dos poderes da República. A justificativa de que o parlamentar conhece melhor o Brasil foi traduzida de uma maneira interessante para você. O bandido sabe onde é mais fácil de roubar. É lógico, porque veja bem, uma coisa é você roubar no âmbito federal e cair no Tribunal de Contas da União. Outra coisa é você começar a construir uma escola em Brocochoró da Serra, no interior de Alagoas,
fazer só a base e nunca terminar a escola e tomar 2, 3 milhões da União Federal. É lógico que o parlamentar sabe disso melhor do que ninguém, né, Lira? Você é especialista nisso com kit de robótica, não é, Lira? É brincadeira. E a gente começa a ter... Aí, a gente está aqui em São Paulo e falam assim, mas a culpa é do eleitor de Alagoas. E quantos bandidos a gente elegeu em São Paulo? Quantos marginais nós elegemos deputados federais em São Paulo? Não vem com piada não, dizendo que é o Nordeste que é assim. Não, não é não. Não é não. Infelizmente, o Congresso Nacional está bem dividido demograficamente. É bandido de todo lado. Agora, Mohamed, vindo para o estado de São Paulo, mas é uma matéria de atribuição da União, o governador Tarcísio de Freitas vetou, e o veto foi publicado ontem no Diário Oficial, a proibição aprovada em agosto pela Assembleia Legislativa e que chegou para ele no dia 20 de setembro para promulgação, da proibição da comercialização de animais em pet shops. Ele trocou por um projeto que regulamenta essa comercialização de animais. Os deputados queriam que em São Paulo só criadouros que respeitem, teoricamente, né, porque não tem fiscalização, respeitem a saúde animal, né, o bem-estar animal. O bem-estar animal, a expressão é essa, bem-estar animal, que poderiam fazer essa comercialização. O artigo essa lei viola claramente a Constituição, o direito de comércio, a liberdade de comércio. Né? A quantidade de analfabetos que a gente tem na Assembleia Legislativa também, lógico, leva a querer isso. E aí querem jogar para a torcida. O problema é o tamanho dessa torcida, Paulo, isso é que me incomoda. Eu costumo falar o seguinte, vegano e esses defensores de animais de boutique, que gostam de fazer isso no Facebook e no Instagram porque dá like, ou gente que ganha dinheiro defendendo os animais, como é o caso daquela... A gente não sabe se ela era atriz, modelo manequim, ou se era o que for, mas eu não vou falar o nome dela. Esse tipo de gente incomoda porque é o seguinte, eles querem convencer a humanidade do que eles acreditam. O vegano é praticamente um fanático religioso, né? Ele seria uma versão em relação aos animais do que é um muçulmano radical xiita. Eles querem impor o ponto de vista deles. Por exemplo, aqui em Santos, as granjas que vendiam animais vivos foram proibidas de existir. Porque o Paulo, na época, caiu no joguinho de Furtado e outros vereadores mais que quiseram agradar a causa animal. Eu tenho 3 cachorros, 2 aquários, adoro animais, eu não sou fanático. Essa é a diferença. Eu tenho religião, mas não acho que quem não segue a minha religião vai para o inferno. Essa é a diferença entre ser ignorante e ser uma pessoa normal. O governador de estado está certíssimo, porque além de inconstitucional, esse decreto altera uma situação de pessoas que estão estabelecidas nesse comércio há muito tempo. E outra, ninguém fiscaliza nada. Que história é essa de bem-estar animal? Todo mundo viu o que aconteceu. A Luísa Mel não divulgou uma matéria, acabei falando o nome da infeliz, não divulgou o negócio, teve que pagar indenização para a dona, colocou o vídeo de um cachorro dizendo que ele sofria maus tratos. O cachorro tem câncer, a dona gasta uma fortuna com ele para dar dignidade para ele. Gente que ganha dinheiro explorando o que considera boas ações, para mim eu desconfio. Eu desconfio. Então o governador está certíssimo. E eu vou dizer uma coisa, eu tenho nojo, tanto quanto tem de político, de gente fanática que quer impor seu ponto de vista. Daqui a pouco vão querer aprovar um projeto, não vai poder mais criar gado em São Paulo, não vai poder mais criar ave em São Paulo, não vai poder mais criar porco e não vai poder pescar em São Paulo. A coisa está chegando num grau de fanatismo e o que é pior, eu sempre falo isso. Quando você pega um vereador, por exemplo, que ele precisa se eleger, ele precisa de 2, 3 mil votos, ele pode ficar no nicho dos fanáticos. Mas quando eu penso em população, por exemplo, quando um prefeito desagrada os funcionários públicos cortando privilégio,
Ele vai falar, poxa, perdi, em Santos, por exemplo, eu não sei quantos servidores Santos 12 tem. mil. Perdi 12 mil votos. Não, quanto ele ganhou? Famílias também, né? Quanto ele ganhou? Mas quanto ele ganhou? É diferente daquelas prefeituras que só tem funcionário público na cidade. Não tem outra atividade econômica, que a gente já falou aqui. São os municípios que tinham que ser extintos. Mas, em relação a isso, é preciso que o político tenha coragem, até na hora de fazer conta. Ele vai desagradar um grupo, mas vai deixar muito feliz outro. E esse grupo não é maioria. É simples. Os fanáticos na defesa dos animais, porque são fanáticos que não tem... ninguém em sã consciência se conforma com gente que abandona animais, que maltrata animais. São pessoas com desvio de caráter. Agora, transformar isso em bandeira, transformar isso em meio de vida, não queira impor isso para os outros. Você está sendo ridículo. Você está sendo obsceno. Eu não vejo diferença, e aí é bom, porque aqui em Santos tem um pessoalzinho que também tem essa mania de querer agradar essa torcida, porque eles são barulhentos, Paulo. Eles são muito barulhentos e escandalosos. Agora, é preciso respeitar o que as pessoas já estão fazendo há anos e têm o direito de fazer. Eu vou dar um exemplo. Acabou. O nosso querido Rogério Santos, prefeito da cidade, tinha que parar de ouvir o arquiteto preferido dele, o ouvidor, que é o cara que conhece os pobres, são os Rasputins da prefeitura. Sai um pouquinho do palácio, Rogério, vai andar na rua. Olha o que você fez na 15 de novembro. Bastava pegar aqueles vasos que os teus assessores falaram para colocar ali, para transformar a 15 de novembro num calçadão, e recuar até depois dos estacionamentos. O que adianta você estar fazendo aquilo, querer, olha, estamos recuperando a atividade econômica do centro? Tá nada. Foi o Paulo Alexandre que destruiu o Alegra Centro, você vai enterrar o centro de uma vez. E está fazendo isso em outras ruas. E o cara que está lá há 15 anos com estacionamento? O cara que está com comércio lá há 15, 20 anos? Você não ouve, porque você só ouve os seus puxa-sacos, que falam que tu é bonito, que tu é o melhor prefeito que a cidade já teve. Não, eles não falam isso porque sabem que o melhor prefeito que a cidade já teve foi o teu antecessor que te elegeu. Tem que acordar, gente. Tem que acordar, prefeito. Vai pra rua e ouve quem trabalha. Não vagabundo que puxa teu saco porque precisa de 10, 12 mil que recebe na prefeitura. Isso é que você tem que fazer. Em relação a essa questão da lei que veta a comercialização de animais, eu ouvi hoje duas observações interessantes. Uma delas é que deveria ser obrigatório o chip, para aí sim identificar quem abandona animal. A pessoa que compra o animal fica no chip subcutâneo do animal, quando for abandonado, o tutor vai ser identificado. E a outra, você se referiu a ela, que é de um extremo cinismo vetar a comercialização de gato, de cachorro, de ave, e pessoas que continuam permitindo a comercialização de frango, que a gente come, porco, boi e peixe. Tem uma incoerência muito grande aí. Chega a beira o cinismo essa questão. O Opinião volta depois do intervalo. Voltando com a Opinião Litoral desta terça-feira com Roberto Mohamed, analisando as notícias com você. O julgamento do presidente Jair Bolsonaro, ex-presidente Jair Bolsonaro, e do candidato a vice no ano passado, general Braga Neto, no Tribunal Superior Eleitoral, tem uma previsão, o julgamento é por abuso de poder, uso do Palácio da Alvorada para promoção de lives eleitorais e também de reuniões eleitorais. A tendência é que seja condenado, fique inelegível mais uma vez, já foi condenado num processo, são 3 processos hoje, o ex-presidente, que por unanimidade, que saia absolvido, como já foi da última vez, por unanimidade o Braga Neto. Eu acho que vai dar, isso é fava contada, Paulo, vão ser condenados. Isso não tem dúvida nenhuma. E que aconteceu, aconteceu mesmo. Acontece o seguinte, tem uma história que a gente tem que lembrar na eleição do ano passado.
Eu não lembro, Paulo, de um uso tão extensivo da máquina pública a favor de um presidente da República para a reeleição. Não lembro. Nem o Lula. Todo mundo fala, os ignorantes falam do Lula, mas a gente tem que olhar a história. Em 2006... E a lei é rigorosa com isso, não é? Em 2006, é lógico que a gente sabe que a eleição, é lógico que quem é candidato à reeleição ou quem está elegendo o seu sucessor, usa a máquina? Usa, lógico. Aqui em Santos, a máquina da prefeitura inteirinha trabalhou para o Rogério na eleição dele. Com o número de comissionados que você tem, que são os vagabundos que dizem que ele é bonito, você tem uma turma toda que estava na rua pedindo voto. Então você tem um exército trabalhando para você. E é muito difícil controlar isso. Como trabalharam para a eleição do Paulo como deputado federal. Então, é uma covardia até. Quando você tem uma máquina, você tem alguém que se acha dono da cidade, que a gente já comentou aqui várias vezes. Santos nunca teve dono, agora parece que tem, porque tem um cara que acredita que é dono da cidade. Já no caso do governo federal, eu nunca tinha visto isso. Todo mundo, vamos voltar para Fernando Henrique, né? Fernando Henrique não fez isso na eleição dele, nem na reeleição. O mote dele era o Plano Real. Houve a manipulação do câmbio do final do primeiro mandato para o segundo? Houve. Segurou as bandas cambiais no final do primeiro mandato para o dólar não estourar. Quando ele assumiu, o dólar estourou. Retiraram a banda cambial. Que não foi, como muitos dizem, o grande erro do governo Fernando Henrique. Não, muito pelo contrário. Era necessário, no início do governo do Plano Real, fazer as bandas cambiais, que eram, na verdade, uma margem de possibilidade de aumento. O que tinha que ter acontecido era ele ter expandido essa banda progressivamente até o final do mandato dele. Ele não queria correr o risco. O Lula, na reeleição dele, eu não vi usar a máquina de forma tão explícita. Todo mundo vai dizer, não esqueça do Bolsa Família. Tá, o Bolsa Família é um projeto baseado, um programa baseado no Bolsa Escola do Fernando Henrique. Num país como o nosso, tem que ter transferência de renda. Esse programa de transferência de renda é absolutamente necessário. O uso eleitoral dele é uma coisa inevitável para qualquer um. Aí aconteceu a mesma coisa no governo Dilma, daquelas fake news de dizer que o Aécio ia acabar com o Bolsa Família. Você lembra disso? Ela ganhou por muito pouco do Aécio. Isso pode ter acontecido? Pode. Mas no caso do governo Bolsonaro, na eleição de 2022, a coisa foi escandalosa. Além do Bolsonaro, durante o mandato dele, ter transformado o 7 de setembro num comício, o que para mim já é injustificável, e só isso já bastaria para torná-lo inelegível, porque você não pode transformar, ainda mais que foi a comemoração dos 200 anos. O bicentenário da independência americana é uma festa que os americanos lembram até hoje. O nosso passou em branco, porque o cara politizou tanto que só o grupelho dele que pôde participar. Pô, era a festa mais importante da nossa história política. O bicentenário da independência do Brasil. O Bolsonaro conseguiu apequenar esse evento. E o uso da máquina durante a campanha foi tão intenso, de verbas, de compra de voto, de usar o aparato da Polícia Rodoviária Federal. Acho que não dá, nem o bolsonarista mais fanático pode dizer que não houve ação deliberada da Polícia Rodoviária Federal. O comandante dela, que foi afastado pelo Alexandre de Moraes, o cara era bandido. Silvinei Vasquez. Então, houve um trabalho deliberado de uso da máquina pública e este poder... aí é que está. O julgamento que está sendo levado hoje no TSE, Paulo, não é de abuso de poder econômico. O abuso de poder econômico, ele pode existir usando a máquina ou não usando. Por exemplo, um bilionário se candidata e faz uma campanha bilionária completamente desproporcional aos seus adversários. Ele está usando o dinheiro dele, mas é abuso de poder econômico. Então, abuso de poder econômico não é só usar dinheiro público, é também o dinheiro privado. Quando você faz uma campanha desproporcional,
Esse aí é abuso de autoridade. Esse é abuso de autoridade, ou seja, quando eu mando um comandante da Polícia Rodoviária Federal parar ônibus de eleitor em cidades onde eu vou perder a eleição. Isso é abuso de poder. Quando eu monto um esquema para intimidar os eleitores que não vão votar em mim. Quando o Romeu Zema, em Minas Gerais, faz uma reunião com o dinheiro do governo de Minas Gerais, isso porque o partido dele é novo, faz uma reunião com prefeitos pedindo voto para o Bolsonaro, condicionando o envio de verbas. Foi isso que aconteceu. Por isso que eu falo, o partido dele é novo. Agora, o partido dele é tão bom que ele não elegeu um deputado federal e um deputado estadual. Mas ele fez isso em Minas Gerais. E perdeu. Agora, Mohamed, o presidente Jair Bolsonaro, o ex-presidente, ele usou o Palácio da Alvorada para essas lives que eram à noite e para a reunião com governadores, aliados, partidários dele também para pedir voto. Mas ele morava lá. Qual seria a solução? Ele tem um escritório político para a promoção dessas reuniões? Eu já acho, por exemplo, existem coisas nesse processo, e aí a gente vai lembrar da Lava Jato. O problema da Lava Jato, todo mundo fala, foi o presente do Supremo anular tudo. O Moro pode se defender o quanto quiser. Ele e o Dallagnol são duas bestas. A verdade é essa. Quem destruiu a Lava Jato foram eles. O Moro, porque ainda tentava consertar o que o Dallagnol fazia, que era um tremendo incompetente. Porque o Ministério Público, na verdade, o Ministério Público brasileiro não sabe investigar. Essa é que é a verdade. Porque não é possível que precise tanto assim. Porque corrupção é uma coisa que a gente tem institucionalizada. O que eu me espantava é quando os caras falavam de 1%, 2%, quando a gente sabe que não é. É muito mais. O passo é buscar o dinheiro lá fora. E eu vi eles muito lentos em relação a isso. Agora, por que a Lava Jato foi para o espaço? Porque os caras não sabiam investigar, não sabiam nem mesmo processar. Não estão acostumados a fazer isso. A mesma coisa nesse processo. Está se batendo em coisas que eu acho que são pequenas demais. Por exemplo, ele mora no Alvorada. E depois do expediente, ele pode atender pessoas. Eu não vejo problema nisso. Eu acho que aí o processo exagera. Agora, o uso do poder, o abuso de autoridade ocorre quando eu transformo o meu ministro da Justiça, o meu diretor da Polícia Rodoviária Federal, em perseguidores dos eleitores do meu adversário. Aí o abuso de autoridade é absurdo, sem dúvida nenhuma. E tem um detalhe, pode até ser aquela história do conjunto da obra. A Dilma caiu por causa da pedalada? Óbvio que não, ela caiu por causa do conjunto da obra. Porque a Dilma era incompetente para fazer política. E você não pode ser presidente da República numa democracia sem fazer política. Mesmo tendo que lidar com gente como Arthur Lira. No caso dela, com Eduardo Cunha. Agora, é preciso ter limites, é preciso ter um freio de uso da máquina pública. E eu nunca vi na história desse país, uma eleição presidencial, um presidente usar de forma tão assintosa a máquina pública. Opinião Litoral volta depois do intervalo, que é bem rapidinho, então fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, agora é o último bloco desta terça-feira em que o Roberto Mohamed analisa as notícias com você. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a homofobia como equivalente ao crime de injúria racial. Isso equivale a legislar sobre o tema, não equivale? Então, Paulo, a verdade é que a gente não tem um diploma legal específico sobre a questão da homofobia. Então, é diferente. É que mesmo, tudo, né? É que tudo fica, o Supremo está legislando. Nesse caso, não, porque isso faz parte do trabalho do judiciário. Quando você tem um crime que ainda não existe no Código Penal ou que não está tipificado ainda, eu posso buscar esta conduta e pegar a mais parecida e colocar nela, senão eu não vou ter punição para cá. O que o Supremo fez foi... E aí é uma questão de conceito, porque a analogia tem que ser muito cuidadosa no direito penal. O que o Supremo fez foi... Porque, na verdade, a homofobia está muito próxima da injúria racial. Quando eu digo que alguém não presta porque é negro,
é a mesma coisa que dizer alguém não presta porque é viado. O que o Supremo fez? Como a injúria racial hoje está muito bem tipificada, o Supremo encaixou nela. E aí, existe uma ciência no direito chamada hermenêutica, que é quando você interpreta a norma, né? E o caso do Supremo, a norma constitucional. Eu não acho que o Supremo legislou. O que ele fez foi dar efetividade, porque se fala muito do crime de homofobia, mas ele não está tipificado. Então o Supremo falou, não tem problema, eu já tenho esse tipo penal, que é o da injúria racial. E na verdade é a mesma coisa. Não importa se eu faço a injúria, eu xingo, eu ofendo alguém porque ele é negro ou porque ele é viado. Tanto faz. É injúria racial. Embora o homossexual não seja raça. Então também não adianta, não vamos agora criticar o Supremo porque ele quis inventar o significado do racial. Não, na verdade o Supremo deu uma forma de punição efetiva ao crime de homofobia quando ele não parte para a violência, porque aí eu nem preciso fazer... A homofobia é agravante porque é um motivo torpe. No caso do homicídio, da lesão corporal, o próprio Código Penal já estabelece que quando eu pratico esses crimes por motivo injustificável, que a gente chama de motivo torpe, ou seja, simplesmente porque eu não gosto desse tipo de pessoa, o próprio Código Penal já resolve a questão. Mas no caso da injúria, o Código Penal não resolvia a questão. Então eu acho que o Supremo acertou quando ele faz esse encaixe para determinar que a consequência é a mesma e a forma de fazer é a mesma. Foi isso que ele fez. Ele não legislou, ele colocou a homofobia como crime dentro de um tipo penal já existente, até que o Congresso faça, e que eu também não acho que há necessidade de criar um novo tipo penal que é igual a outro, por exemplo. Eu fiquei surpreso hoje com uma notícia, saiu uma lista de 204 empresas que estão ligadas a trabalho escravo, trabalho análogo à escravidão, como se fala hoje. E uma empresa que é extremamente cuidadosa com a imagem, que é a holandesa Heineken, talvez a cervejaria mais conhecida do mundo, acabou caindo nessa lista porque ela tem a Kaiser no Brasil, que foi associada a trabalho análogo à escravidão. Eu vou aqui fazer uma observação, porque tem muita gente que não consegue entender o que é trabalho análogo à escravidão em relação a trabalho escravo. O trabalho análogo à escravidão é aquele que guarda a semelhança com elementos do trabalho escravo. O Brasil tem uma legislação trabalhista que muita gente diz que é responsável pelo custo Brasil, que é o que atrapalha o desenvolvimento do Brasil. Em algumas coisas eu reconheço que é verdade. Eu, por exemplo, não me conformo até hoje. Eu acho que é uma excrescência o adicional de férias e a antecipação de férias, porque o funcionário volta duro no final do mês. Eu não vejo, e eu vou explicar por que eu não vejo isso. Se você olha para todos os países que têm mais produtividade que o Brasil, nenhum deles tem 30 dias de férias remuneradas com ainda aumento de 1/3 e pagamento antecipado. Isso não existe, são aquelas coisas que não são a favor do trabalhador. Mais ou menos como o Luiz Marinho querer que o Uber tenha vínculo empregatício com todo mundo. O Uber vai embora do Brasil. Agora, pergunta para quem faz Uber se eles querem isso. Ele não está perguntando. Porque das duas, uma. Ou o Luiz Marinho está sendo financiado pelos táxis, pelas empresas de táxi que querem que o Uber vá embora, o que eu não duvidaria, é o rei do lobby, mas ou ele está querendo, ou ele vive num outro planeta. Porque o governo se meter onde não deve. Então, isso já é um problema, quando meia dúzia acha que manda e, na verdade, vão fazer com que o Uber saia do Brasil. E essa relação de trabalho que o Uber tem com os seus prestadores de serviço, daí virar vínculo, é uma coisa absurda. No Brasil, a gente tem impedimentos da CLT a relações de trabalho que agradam ao empregado. Então, vamos colocar bem claro. Agora, tem uma coisa que a gente tem que, e no Brasil, se isso acontecesse, a gente ia ter uma evolução assim absurda. Paulo,
A terceirização de mão de obra, na minha opinião, tem elementos incontestáveis análogos à escravidão. Eu vou dizer por quê. Toda a terceirização? Quase toda. A gente já disse aqui, eu já falei aqui, na verdade, a terceirização não é mais barata. Porque ninguém vai, por exemplo, um condomínio. No meu prédio, todos os funcionários são registrados pelo condomínio. A gente nunca aceitou terceirização de mão de obra. Porque não tem como. Se eu tenho os meus empregados. Para terceirizar, só é mais barato se esse cara sonegar alguma coisa. Senão não tem como, porque as regras do sindicato são as mesmas, o dissídio coletivo é o mesmo, os custos do empregado é o mesmo. Como é que o cara me cobra mais barato um funcionário do que se ele fosse registrado para mim? Tem alguma coisa errada na conta. A única oportunidade que tem de acontecer isso é, vamos imaginar uma empresa que presta serviço para 12 condomínios. Ela tem um funcionário que cobre as férias dos outros 12. É só nesse caso. Só nesse caso. É só nesse caso. A cobertura de férias, e que também é muito relativa, porque eu posso fazer contrato de experiência com o folguista. Por exemplo, meu prédio tem folguista. Então, é preciso entender que não tem. É que nem síndico profissional, gente. Já falei aqui, não tem nenhum aspecto positivo. Não tem aspecto positivo. Criaram um profissional que não serve para nada por causa da vagabundagem de quem mora num prédio e não quer ser síndico. É isso, é pedir incompetência. Não existe prédio que tenha síndico profissional que seja melhor administrado do que um bom síndico em regime de rodízio com os moradores do prédio para tomar conta do que é deles. Que é a mania do Brasil não ter essa cultura de vida em sociedade. E ninguém quer fazer sua cota de sacrifício. Mas síndico profissional é uma invenção que não presta, porque é para deixar meia dúzia de caras aí que se deram bem. Porque não esqueça, né? Além do dinheiro que recebe do condomínio, tem os 5%, 10% que recebe dos fornecedores. E que um síndico bom num prédio pede desconto na nota. Né? É assim que faz. Mas por que eu falei da terceirização? A gente lembra que aqui nós falamos de Cubatão. Lembra as denúncias que aconteceram em relação à empresa terceirizada? Terceirizada de limpeza e de controle de acesso às escolas. Isso. E isso acontece em qualquer lugar. A Secretaria de Educação do Estado vive tomando ação trabalhista por causa das empresas que ela contrata para fazer a limpeza das escolas estaduais e dos hospitais estaduais. Vive tomando pau. Por quê? Porque o contratante é solidário. Por que o contratante é solidário? Vamos explicar. A empresa me cobra, coloca 10 funcionários para trabalhar para mim. E ela emite uma nota que eu tenho que pagar para que ela pague os funcionários, recolher INSS, fundo de garantia e tal. Eu tenho que ter uma pessoa na empresa, o primeiro mês eu vou pagar, o serviço foi prestado. Para pagar o segundo mês, um dia antes ela tem que me mandar o comprovante de recolhimento do INSS, o comprovante de recolhimento do fundo de garantia, o comprovante de pagamento das horas extras devidas e dos salários no dia certo. Se ela mandar isso, ela recebe o segundo mês. Se ela não mandar, eu não vou pagar. E rescindo o contrato imediatamente. A lei permite isso. O Tribunal de Contas do Estado permite isso. O Tribunal de Contas da União permite isso. Na verdade, exige. Por quê? Por causa da responsabilidade solidária. O que é responsabilidade solidária? Se o funcionário for para a Justiça do Trabalho, o contratante vai responder junto com a empresa que registra o funcionário. Além disso, a gente vê que a terceirização avança em determinados setores que são muito curiosos. Por quê? Porque ela, às vezes, terceiriza pessoas para fazer funções onde existem funcionários da empresa ou daquele órgão público, que ganham muito mais, têm benefícios, tem uma série de coisas que este pessoal não tem. Até eu entendo. Eu, por exemplo, sou contra qualquer tipo de atividade meio ser pública. O que eu estou querendo dizer? Eu preciso ter concurso para atendente no poupa-tempo, eu preciso ter concurso para merendeira, eu preciso ter concurso para faxineira. Isso eu estou falando de Estado, município, União. Não preciso, isso é atividade meio. Eu não preciso fazer que nem a Câmara de São Paulo, que tinha engraxate, concurso para engraxate. Mas
Aí você entende por quê. Sabe por que tinha concurso para engraxate, Paulo? Para colocar o filho problema do cara que não gosta de estudar e que era vereador, aí ele fazia concurso para engraxate e no dia seguinte ele era nomeado chefe de seção. Até no STJ teve isso. Até no STJ teve isso. Tinha gente que fazia concurso para agente de segurança, que era nível de ensino básico. Prestem atenção no que eu estou falando. No dia seguinte, que passava, era nomeado diretor de secretaria, porque a pessoa era formada em direito. Mas ela não ia passar no outro concurso. Então ela fazia o mais fácil para no dia seguinte ser nomeado diretor de secretaria, porque era sobrinho de juiz, de ministro, de desembargador. Era assim que acontecia. Então, atividade meio não tem que ser atividade de funcionário público. Ela tem que ser terceirizada, mas com regras rigorosas. Então, a prefeitura jamais pode dizer, como aconteceu em Cubatão, e eu disse isso claramente, falando nisso, o prefeito disse que ia me dar um soco na cara, estou esperando até hoje. O problema vai ser conseguir dar, né? Então, a gente precisa, às vezes, Paulo, ter noção de que ou é cúmplice da falta de pagamento de INSS, de fundo de garantia, de hora extra, porque está ganhando junto, porque empresa de mão de obra terceirizada não é um problema. Tem empresas sérias. Agora, ela não pode, e aí é que eu falo, tem ligação com a expressão trabalho análogo à escravidão. Quando eu tenho o meu funcionário privado dos seus direitos trabalhistas, por falta de fiscalização do poder público, eu tenho que ir para cima do poder público de forma grave. Não é só indo para a Justiça do Trabalho e condenando a pagar uma indenização. Tem que ir para cima da responsabilidade objetiva daquele que tinha obrigação de ter dito, vem aqui, o funcionário não tem banheiro decente? Teu funcionário não tem direito a intervalo para tomar café? Teu funcionário não cumpre a hora de almoço, teu funcionário não recebe hora extra, não está depositando fundo de garantia, não está recolhendo o INSS, então pode parar que o contrato está rescindido, por justa causa. E cuida dos funcionários. Porque ao invés de pagar a empresa que não cumpre sua obrigação, é só alterar o mecanismo legal para que o poder público contratante ou o contratante privado, porque isso vale para todos os lados, possa fazer o pagamento diretamente ao empregado. Olha só como esse dispositivo acabaria com o problema, Paulo. A partir do momento que eu peço para esse empregador, imagine, a locadora de mão de obra, me apresenta os comprovantes do mês passado. Não tenho. Tá bom, então seus funcionários vão receber diretamente, eu vou pagar. Eu vou pagar. E você tem mais 30 dias para me provar sob pena de rescisão de contrato e pagamento de multa. Acabava a festa. Agora, infelizmente, não querem acabar. E por quê? Porque no Brasil isso dá muito dinheiro. Locadora de mão de obra é um tremendo bom negócio, quando é desonesto. Olhem que curioso isso. Porque se o cara trabalha direitinho, ele não vai ficar rico numa empresa de mão de obra. Agora, se o cara é desonesto, nossa, vai ter iate e os funcionários dele não recebem salário. Chegamos ao final do Opinião Litoral desta terça-feira, agradecendo muito ao Roberto Mohamed a análise das notícias, o trabalho da equipe técnica e de jornalismo do Sistema Costa Norte e a você que acompanha a gente mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima terça-feira para você que você merece.